Pronto, senhores, Papo Mais Cristão, mais uma vez. Vamos agora desenvolver um pouco sobre a prudência. Já fizemos um primeiro vídeo falando sobre cosmovisão. Fizemos também o segundo vídeo falando sobre as virtudes que elas são a base para construir uma boa cosmovisão, né, como foi dito. E agora vamos acertar agora sobre uma das virtudes que para mim é uma das principais, que é a prudência. Uma das, né? Ele fala de virtude no sentido grego, temos a prudência, a sabedoria, a justiça e a coragem. Cada uma delas agem em conjunto. É impossível você ter sabedoria sem ter a coragem, porque é preciso ter coragem para ter sabedoria. E não tem como você ter sabedoria, coragem e não ter a prudência, porque você vai terminar sendo. Você não vai fazer as coisas no momento certo. E a prudência, ela basicamente trata sobre isso, sobre saber o momento certo de fazer cada coisa. Um exemplo a ser dito é de falha, por assim dizer, não falha, porque para Deus as coisas funcionam diferente do que seres humanos. Vamos falar com José. José, ele estava na casa do Potifar e a mulher dele, a mulher de Potifar, né, estava sempre tentando alguma coisa com José. José apenas dizia que não, ele, sendo justo, dizia que não queria mais. O que seria a prudência nesse caso? Ele chegar para Potifar talvez e dizer, olha, ela está fazendo isso, mas isso seria prudência? Fazer isso? Ele ia acreditar em José? Ou seja, ele estava sempre a ilusão de prudência, mesmo que depois ele foi acusado, mas Deus foi lá e sempre manteve ele em lugares, porque ele estava sempre com Deus, pela sua justiça. Então em José a gente vê todas essas virtudes aí, a coragem, a justiça, a sabedoria, tudo sempre ali muito bem conciso. Outra questão de prudência muito bem alencada é o caso de Ruth. Ruth, é incrível a história de Ruth, porque Noemi, a sogra dela, tinha tudo para basicamente ter uma vida decaída. E Ruth, a sua cunhada, não posso dizer, porque Ruth era Ruth e essa outra cunhada que era esposa de dois irmãos que eram filhos de Noemi, e esses dois irmãos tinham morrido e o marido de Noemi também, então elas estavam sem renda, sem nada. Então Ruth, ela fez o contrário do que seria natural, mas que foi muito mais prudente. Por quê? Porque ela sabia que aquele Deus a qual aquela família servia era muito mais poderoso que os reis de Moab, onde ela fazia parte. Então ela fez o quê? Como uma mulher prudente que era, ficou com a sua sogra, quando que a sua cunhada, né, ou com cunhada, ela foi-se embora para sua vida, né, dos seus parentes. Mas Ruth não, Ruth ficou com ela, com Noemi, e seguiram o seu caminho, e assim Deus a abençoou, porque ela foi virtuosa. E vemos outras e outras situações de virtude muito, muito profundas na Bíblia. E assim, sobre a prudência, ela é basicamente isso. É você saber o momento certo de tomar decisão na hora certa. E o momento certo nem sempre é o momento a qual todos acreditam que seja. Porque o mundo tem as suas regras, né? Porém, Deus tem umas regras que são extremamente justas. Então, aquele que está sempre buscando o Senhor e na palavra de Deus, aos poucos vai se desencadeando numa verdade totalmente concreta, totalmente esclarecida. E às vezes o que é prudência para as pessoas naturais, que no caso para José dizer, não, mas olha, Potifar, que a sua esposa fazendo isso aí às vezes é até uma desonra para o homem. Então, se teve que acontecer, José acreditou que tinha que acontecer porque Deus quis, mas não que ele fosse lá e ia fazer a denúncia da mulher de Potifar.
Então, vemos que a prudência ela é diferente do que a gente acha que é. E se a gente prever as coisas e tomar uma decisão baseada na nossa análise natural. Mas não, a prudência é algo mais intrínseco do ser humano, algo mais profundo. Porque quando você traz a justiça, a sabedoria e a coragem, porque para ser prudente é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para deixar de fazer algo que as pessoas correriam para fazer. Por exemplo, Davi. Davi ficou de frente com Saul, que estava constantemente tentando matar ele. Mas Davi foi prudente em não matar Saul quando teve a oportunidade. Por quê? Porque ele estava entregando a mão de Deus. Porque quem colocou Saul ali como rei foi Deus. Então quando ele se viu Saul dormindo na caverna, ele estava lá com seus homens, ele foi lá e cortou o pano. Quando Saul viu ele disse: olha aqui, ó, pano aqui, ó, do teu manto. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado, mas eu não vou te matar. Então Saul ficou arrependido. Isso foi uma extrema prudência, isso aí mostra a extrema prudência que Davi tinha. Também temos, né, como a prudência é uma sabedoria prática. É o ato contínuo de exercitar a sabedoria. E para isso é necessário muita coragem. É necessário ter coragem para tomar a decisão certa na hora certa, no momento certo. Para poder desempenhar aquela justiça. Entendeu? Porque a base, toda a virtude é justiça, como se fosse a raiz que se finca firme. E a prudência consegue executar. A gente vê também no Novo Testamento, no caso, as virgens prudentes, que Jesus fala. Que na época, quando tem um casamento, o noivo, tinham as virgens que iam para a festa nupcial, né? E elas tinham que estar com as coisas preparadas para chegar ao noivo e participar do banquete. E Jesus cita nessa parábola as virgens prudentes, as que mantinham seu candelabro aceso até a chegada do noivo. E as que ainda tinham que colocar o óleo no azeite, o noivo rejeitou. E assim, Jesus dá uma visão pra gente, que assim vai ser quando chegar o Filho do Homem, né? Vai ser o noivo que vai receber a igreja, que é a sua esposa. E as pessoas não estiverem preparadas para recebê-lo. Então, para nós que somos cristãos, prudência, a gente está sempre preparado, a gente está sempre de olho no chão, a gente está sempre em comunhão com o Espírito Santo, está sempre em comunhão com os outros. E prudência também é comunhão. No grego tem uma palavra para comunhão chamada koinonia. A gente estar em comunhão é prudência. Quando a gente vê que alguém está com uma maldade, por assim dizer, um sentimento mal para conosco, e nós o tratamos com amor, com misericórdia, isso é prudente. O samaritano, o bom samaritano da parábola, no caso, ele foi muito prudente, porque ele viu um homem lá caído, e ele pensou: se fosse eu aí caído, eu queria que alguém me ajudasse. Então, prudência também é a gente fazer para o próximo aquilo que a gente quer que aconteça com nós. Parece que não, parece que prudência para o mundo, prudência é eu vou pegar o meu próximo que me faria mal ou fazer mais mal ainda a ele. Isso aí não é prudência, isso é uma tremenda mentira. E a gente que trabalha com segurança pública, que vive constantemente nessa guerra, por assim dizer, a gente vai sempre observando isso, que quanto mais bem a gente faz, mais a gente vai se consolidando num lugar seguro. Que esse lugar seguro, no caso, diz, tem uma música de Lutário que fala assim: Castelo Forte é o nosso Deus. Que esse Castelo Forte, entendeu? Que é muito lindo essa música. Esse Castelo Forte não é simplesmente um lugar que eu estou escondido, não. Mas eu posso ir para qualquer lugar e eu vou estar com essa fortaleza. Entendeu? Como diz que Deus é amparo e fortaleza, e Ele é amparo e fortaleza. Agora, quando somos prudentes, quando nós sabemos o que é o certo de se fazer, quando nós estamos sempre andando em comunhão com Deus e com nossos irmãos. E esse aí é o terceiro episódio aí, nesse vídeo agora falando sobre prudência. Vou fazer vídeos diários, eu tava com ele aí fazer 2 vídeos por semana, mas agora eu vou me firmar aí em fazer todos os dias o vídeo, porque
Eu gosto bastante da estudando assim, de teologia, de filosofia, das palavras bíblicas, vou me aprofundando cada vez mais. E se tem alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum adendo, pode comentar aí que eu faço um vídeo falando e a gente entra até numa conversa, viu? Tudo de bom pra vocês, fica com Deus, fui!